Olá, boa tarde. Hoje, dia 5 de outubro de 2023, o programa Eclésia está num local emblemático da cidade de Lisboa, a Praça do Município. Hoje, data da implantação da República, que aconteceu em 1910, tenho comigo o historiador Pedro Silva Rei, que vai falar sobre este arco histórico, desde a implantação da República até à construção da democracia. Pedro Silva Rei, muito obrigado pela sua presença no programa Eclésia. Boa tarde, muito obrigado. Esta data é mesmo importante na história portuguesa. É uma data importante na história portuguesa, é uma data importante, paradoxalmente, também para a Igreja em Portugal, para a história da Igreja em Portugal e para o movimento católico português, porque é a partir dela que também se vão redefinir e desencadear todo um processo de reorganização interna que não podemos esquecer e que convém também abordar. Ainda assim, para contextualizar melhor esta data e tudo o que daí adveio, é importante olharmos um bocadinho para trás, nomeadamente o que é que acontecia, qual era a situação da Igreja em Portugal, do catolicismo em Portugal, durante o período final da monarquia constitucional e o modo em que estava nas vésperas da Revolução. Nós não podemos equacionar toda a problemática religiosa da Primeira República sem levar em linha de conta todo o regime regalista que presidia à monarquia constitucional, a constitucionalização do religioso e da Igreja, que fazia do rei o primeiro garante da religião do Estado, que era o catolicismo, segundo o artigo 6º da Carta Constitucional. Os bispos e os padres eram membros do funcionalato público, os bispos tinham lugar na Câmara dos Pares, faziam parte do poder legislativo, os padres eram funcionários do Estado nas paróquias, organizavam eleições, presidiam, além de presidir necessariamente aos cultos. Portanto, podemos dizer que isso era quase inconcebível nos tempos que correm. Quase inconcebível nos tempos que correm, quase inconcebível num regime de separação próprio, como aquele próprio de um republicano que se veio a instaurar em Portugal, com vários conflitos de permeio, necessariamente. Mas ao processo de constitucionalização do religioso, que também era ladeado com um enquadramento jurídico que criminalizava as injúrias aos dogmas católicos, o proselitismo de outras religiões não católicas ou até a apostasia, a tudo isto presidia uma noção de que o religioso, do que o catolicismo era um elemento de coesão da sociedade, um elemento de identidade nacional. Ora, em grande parte, é isso também que alguns setores do republicanismo vêm pôr em causa. E não só. Peço desculpa interromper, muitas vezes até diziam que a religião era um lado obscuro da sociedade. Sim, visto como um atavismo cultural, um obscurantismo, causa da decadência dos povos peninsulares, não é? Isso era verdade, a causa da decadência dos povos peninsulares. Em algumas situações seria. O catolicismo português era muito plural também nesse sentido, desde logo do ponto de vista político-partidário, em que os católicos estariam por todos os partidos, desde o progressista ao regenerador, depois ao Partido Nacionalista e todos os partidos dissidentes, de onde a disputa pelo voto católico ser muito forte no período final da monarquia constitucional, mas também é uma ilusão achar que o Portugal católico era massivamente católico, sobretudo nos grandes centros urbanos. Fontes há que dizem que as igrejas em Lisboa muitas vezes estão vazias em dias de culto. O mesmo se poderia dizer para o sul do país. O norte é mais católico e nesse sentido, pelo menos segundo algumas fontes, tenderia a ser mais conservador. Mas ainda assim não é homogéneo. Essa implantação da República foi homogénea norte, centro e sul do país? Bom, não foi homogénea, tanto é que muitas vezes se diz que a República se implantou por procuração, não é? Por telefone. Ainda assim, antes da República estar instaurada em Portugal, sobretudo em Lisboa e nos arredores, Lisboa, Louros, Vila Franca, o Partido Republicano já tem uma grande preponderância no aparelho de Estado, nomeadamente controlando a Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo. Mas também já tinha havido, no início da década de 90 do século XIX, uma tentativa de revolução republicana no Porto. Eu disse e não é no início da década de 90 do século XIX, mas é no século XX mesmo. Eu disse no início deste programa que estamos num sítio emblemático, na Praça do Município. Praticamente foi aqui que explodiu um pouco a República.
Sim, aqui condensou-se um acontecimento cujo teatro de operações se estende da Rotunda até ao Turel e que apanha toda esta zona da Baixa da cidade. Não é? Portanto, os republicanos estariam na Rotunda, os monárquicos no Rossio e, portanto, há aqui toda uma... Mas sim, no dia 5 de outubro aqui acaba por ser o espaço emblemático da sua proclamação oficial. Com o aparecimento destes políticos republicanos, praticamente houve uma ruptura, um corte entre a Igreja e o Estado. A lei da separação, a expulsão das ordens religiosas, praticamente a religião era mal vista para os políticos republicanos. O que nós temos é sobretudo um confronto de ideias no que respeita à percepção da sociedade, do Estado, da pátria e da sua memória, que necessariamente vai colidir com todo o poder simbólico da Igreja e todo um património antropológico e cultural até, teológico e eclesiológico também informado. Agora, de dizer também que não são apenas as franjas republicanas que olham com relutância para a confessionalidade do Estado e para o regalismo que este impunha à Igreja. Vários setores do movimento católico português já advogavam o fim do regime de confessionalidade e até a separação institucional da Igreja do Estado, no intuito de salvaguardar a autonomia e a autoridade dos bispos nas suas dioceses, por exemplo, a autonomia e a autoridade dos bispos nos negócios eclesiásticos, considerando até a intromissão do Estado nos assuntos de negócios eclesiásticos como uma ingerência. Não é? Ou seja, o regalismo, a confessionalidade, acaba por ser vista por alguns setores do catolicismo português como um óbice à autonomia da Igreja. Neste sentido, a separação, quando é decretada em abril de 11, não é de todo em todo alheia ao universo católico internacional, já tinha sido decretada em França, no Brasil ou até no México, com moldes muito diferentes. Os bispos, em certa maneira, já estavam à espera dessa lei. Aliás, há tentativas de negociação entre o Ministro da Justiça, Afonso Costa, e o próprio Mendes Belo, patriarca de Lisboa à época. Eu sei que fez uma tese sobre o Mendes Belo, o patriarca de Lisboa, na altura. Foi um homem importante nesta desconstrução ou construção da história? Sim, é um homem do seu tempo. Não é? Nós muitas vezes tendemos a olhar para as figuras a partir de narrativas hagiográficas ou então a partir de narrativas caricaturais. Eu considero Mendes Belo como um homem do seu tempo que só pode ser percebido a partir do contexto eclesial e político português do final do século XIX e início do século XX. Mas mais importante que Mendes Belo, e eu já termino o pensamento que estava a ter há bocado, mas mais importante que Mendes Belo é fazer um zoom ao episcopado português nesta altura, no seu todo. Porque o que acontece, ao arrepio daquilo que as elites republicanas previam e que até em certa medida a lei de separação prescrevia, o que acontece é que há um processo para citar o António Matos Ferreira, um percurso de tomada de consciência eclesial por parte dos bispos, aliás impulsionado por Roma, desde o tempo de Leão XIII, que pede aos bispos para se irem reunindo frequentemente a fim de intervirem nas instâncias políticas para defender os interesses da Igreja. Ao mesmo tempo, em ordem a garantir uma certa autonomia da Igreja face aos poderes públicos. Esse processo é, na historiografia, denominado como um processo de romanização. Passa pela construção dos episcopados à escala nacional, mas também por uma maior consciência da diocese enquanto entidade de enquadramento e do bispo enquanto referencial de unidade dos católicos. Não é? Portanto, não é só o Mendes Belo, O arcebispo Augusto Nunes. O arcebispo Augusto Nunes, o redator da célebre pastoral coletiva do episcopado português, que é o primeiro documento onde os bispos assinam todos juntos, ou seja, o primeiro documento dos bispos portugueses enquanto episcopado. Ele é o redator. É ele o redator, mas poderíamos falar do António Barroso ou do Dom Manuel Vieira de Matos. Até considero o Dom António Barroso como o réu da República. Há um título do livro? Há um título do livro de Dom Carlos Azevedo, nesse sentido, o réu da República. Eu não sei se o Dom António Barroso é réu da República ou não. Eu sei que a prisão do Dom António Barroso, a publicação da pastoral coletiva do episcopado é um turning point, é um ponto crucial naquilo que é o processo de tomada de consciência eclesial dos bispos em Portugal. A partir de 1914, há
com a eleição do cardeal della Chiesa ao Sólio Pontifício, Bento XV, mas também com a nomeação de Gasparri para cardeal secretário de Estado, há um retomar de uma orientação estratégica da administração pontifícia para a política externa da Santa Sé, que é o retomar da política de ralliement politique de Leão XIII, em que se pede aos católicos para colaborarem com as autoridades instituídas, ou seja, para não pôr em causa os regimes instituídos. Isso em Portugal é muito claro, mas para, uma vez concorrendo a eleições, atuando na vida pública, defenderem os direitos da Igreja. Sem esquecer as aparições de Fátima, que tiveram um papel fundamental, mas não podemos esquecer Fátima, ou tirar Fátima de um determinado contexto devocional, onde a devoção mariana, assim como a devoção eucarística, são essenciais, naquilo, a par das devoções aos Sagrados Corações e até ao Beato Nuno de Santa Maria, naquilo que são eixos de militância e identificação dos católicos, num horizonte de reparação, em vista à recristianização das sociedades. Não é? Mas de facto a guerra, voltando um bocadinho atrás, a guerra é essencial. Porquê? Porque os padres deixam de ser vistos por muitos responsáveis, deixam de ser vistos como elemento atávico, para serem vistos como homens que podem zelar e cuidar de uma memória, de um património, de um sentimento nacional. Eu considero que durante a Primeira República, é um período laboratorial para o movimento católico português, de um processo de reorganização interna, em que vão ser catapultados, digamos assim, vários protagonismos, nomeadamente a nível do laicado, mas também do clero, que vão permitir, a breve trecho, vai ser sintomático de uma reorganização interna do catolicismo. É neste período que vêm para Portugal a União Noelista, as Filhas de Maria, se constitui a Associação de Proteção a Raparigas, mas também os escoteiros entram em Portugal durante a Primeira República, sem esquecer as Juventudes Católicas, a Associação de Médicos Católicos ou até a criação do Centro Católico Português. Portanto, não é de todo em todo um período que nós diríamos, assim a breve trecho, que nós pudéssemos resumir como um período de conflitos, um período de retrocessos. De facto, houve conflitos, houve radicalizações que não podem ser escamoteadas, mas é também um período de redefinições várias do catolicismo português. Pedro, estamos num sítio emblemático de Lisboa, mas vamos passar para outro sítio também emblemático que, no fundo, é quase como o embrião da democracia em Portugal, ao Largo do Carmo. É uma outra data genesíaca na história de Portugal. Da Praça do Município, agora no Largo do Carmo, dois locais em Lisboa muito importantes, um para a implantação da República e outro para a construção de um Portugal cada vez mais democrático ou democrático. Aqui neste Largo do Carmo, depois do Estado Novo, entre algumas cisões entre o poder político e também o episcopado, é importante reconhecer que isto é um local importante. Sim, este é um local importante, assim como a Praça do Município, são dois locais que dizem de acontecimentos políticos muito relevantes da história contemporânea portuguesa. De certa maneira, dois momentos que são inaugurais de novos períodos, muito diferentes também da história portuguesa. E os católicos, como parte da população, estavam também aqui, não é? Como é que o Portugal católico do Estado Novo conseguiu dar o salto para esta quase pré-revolução do 25 de Abril, nesta construção da democracia portuguesa? Bom, o Portugal católico é muito matizado, não é? Apesar de grande parte, de facto, das organizações e do clero apoiar o regime, certo é que havia franjas do movimento católico português e até alguns padres e bispos, não é? O célebre caso do Bispo do Porto, que foram fazendo alguma oposição de maneiras muito distintas ao regime vigente. Se Dom António Barroso teve um papel fundamental na República, Dom António Ferreira Gomes teve um papel fundamental na construção deste movimento democrático em Portugal. Os contextos são muito diferentes, não é? O Dom António Ferreira Gomes, no final dos anos 50, de facto, escreve o Pro Memoria a Salazar,
onde alegadamente terá dito ou terá falado da possibilidade dos católicos se organizarem para concorrer a eleições. Não nos podemos esquecer, por um lado, do contexto em que isto é feito, o contexto das eleições presidenciais, onde o candidato Humberto Delgado tem uma grande projeção a nível nacional e que podemos dizer que é um dos grandes períodos que fazem perigar até o regime instituído, por um lado, mas por outro também o paradigma da democracia cristã italiana que no segundo pós-guerra se estava a consolidar. Portanto, o que estava em causa aí era a possibilidade dos católicos ou terem ou não capacidade de participarem numas eleições, formando um partido enquanto tal, nomeadamente a partir da Ação Católica. Mas tivemos muitos católicos progressistas que quase que incentivaram e foram quase uma alavanca para que a hierarquia também contestasse um pouco a ditadura. Sim, uma hierarquia que também não era toda homogénea, mas sim, e que viram, de certa maneira, em Dom António Ferreira Gomes, uma referência de intervenção. Não é? Esses próprios católicos também são depois muito diferentes entre si, mas que têm um objetivo comum, que é lutar contra a ditadura, mas sobretudo contra a guerra colonial. E daí a importância de Roma e do Vaticano II na tomada de consciência eclesial destes católicos e destas franjas do catolicismo e do Dia Mundial da Paz instaurado por Paulo VI também, não é? Na defesa da autodeterminação dos povos, na defesa da autonomia da Igreja e na luta pela justiça e pela paz. Até que ponto é que o Papa João XXIII e o Papa Paulo VI tiveram um papel fundamental neste descontinuar da história portuguesa? Eu creio que nós não conseguimos perceber a história do catolicismo português e a história internacional do catolicismo, mas a história do catolicismo português, a história e a intervenção desses grupos católicos que estávamos a falar muito telegraficamente e até depois da tomada de posição dos bispos, depois do 25 de Abril, sem esses dois pontificados absolutamente nucleares, porque são pontificados de reformulação pastoral da compreensão da Igreja e da compreensão do mundo, não é? Com dois documentos centrais, que é a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes, do segundo Concílio do Vaticano. Mas não só, também o abrir-se à possibilidade da cultura democrática, do pluralismo político, na Pacem in Terris, na Populorum Progressio, na 80ª Adveniens, por exemplo. Nós não nos podemos esquecer que são homens que exercem um pontificado na Itália do pós-guerra, numa Itália democrática, numa Itália onde os católicos estão em pleno nos partidos políticos e que já têm também uma cultura democrática muito mais oleada que não existia em Portugal, não é? De onde a importância, por exemplo, de bispos portugueses que o vêm a ser nos anos 70, a importância de Roma enquanto eixo de formação teológica, eixo de formação eclesial, eixo de formação filosófica para estes bispos, desde António Ferreira Gomes, que está em Roma, mas está em Roma nos anos, na década de 30. E até sofreu o exílio. Sim, depois acaba por estar em Roma no exílio. Esse exílio também, praticamente, foi um período para ele aprofundar um pouco a história. Sim, mas Roma, enquanto espaço de formação teológica dos homens que vêm a ser bispos em Portugal, não pode ser desconsiderado e está por estudar, não é? Um Dom António Ribeiro estuda em Roma nos anos 50. E o Dom Manuel Falcão? O Dom Manuel Falcão não estuda em Roma nos anos 50. O Dom Manuel Falcão nem vai para Roma estudar. Mas é uma pessoa importante, que está um pouco esquecida. Nuclear, é um autor da primeira Carta Pastoral do Episcopado Português depois do 25 de Abril, publicada em julho de 74. É um braço direito do cardeal Serjeira no Patriarcado, mas é um homem absolutamente, que ainda está por estudar também, é um homem absolutamente central naquilo que é a história do catolicismo português. Mas, eu volto a dizer, não se centrava só no Dom António Ferreira Gomes, ou no Dom António Ribeiro, ou no Dom Manuel Falcão. Porque, no fundo, temos que olhar para o Episcopado como um todo e como é que o Episcopado vai reagir ao 25 de Abril, estando reunido em Fátima, abstendo-se de intervir diretamente ou de entrar em confronto direto com o regime instituído, pelo contrário, seguindo aquilo que eram as políticas da Santa Sé, que aliás já tinham sido consagradas numa carta do Episcopado Português em 1973, a propósito dos 10 anos da Pacem in Terris,
da autoria do Cardeal Ribeiro, e portanto há aqui o conjunto dos bispos vai tentar receber a Revolução e receber aquilo que são os normativos numa primeira fase, com uma grande abertura ideal. Estamos a falar de bispos, mas mesmo no pós-25 de Abril há católicos que marcam também um pouco da história portuguesa. Maria de Lourdes Pintacilgo, Alfredo Bruto da Costa, Manuela Silva, tudo personalidades que marcaram esse catolicismo e que beberam dessas águas. Sim, são homens e mulheres, na sua maioria, que vêm do dirigismo católico dos anos 50, dos organismos da ação católica, e que depois do 25 de Abril, muitos deles, desde a primeira hora, é o caso da Maria Lourdes Pintacilgo, integram os governos provisórios e depois vão integrar os governos constitucionais. São, no fundo, esses católicos ajudam-nos a perceber aquilo que é o processo de secularização e a própria laicidade, não é? E o modo como essas dinâmicas, mais do que um processo de retrocesso ou acantonamento do religioso, concorrem para uma redefinição deste, com protagonismos vários, muitas vezes numa relação mesclada entre a crença e a cidadania, em que o agir destes homens e destas mulheres é fundamentado na sua liberdade de consciência. E é essa que vai definir também a sua militância enquanto crentes e enquanto cidadãos. Começámos no dia 5 de outubro de 1910 e terminámos em 25 de abril de 1964. Estas datas estão relacionadas? Estas datas, mais do que estarem relacionadas, devem ser perspectivadas em função do seu contexto. Mas o que é que nós podemos dizer em relação à Igreja e em relação à sociedade? São datas essenciais para estudar os católicos, sim, na medida em que acabam por ser aceleradores de um processo de tomada de consciência eclesial e de catapultar protagonismos, como eu disse há pedaço, catapultar protagonismos e concorrer, paradoxalmente ou não, para um processo de reconfiguração do movimento católico em Portugal e da Igreja Católica em Portugal. Pedro Rei, muito obrigado pela sua presença no programa Eclésia de hoje. O programa Eclésia de hoje começou na Praça do Município e terminou no Largo do Carmo, desde o dia 5 de outubro de 1910 a 25 de abril de 1974. Este arco histórico esteve hoje no programa Eclésia. Até amanhã, se Deus quiser.